Olá, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu sou o Jarbas da Michele. E eu sou a Michele do Jarbas. E ambos somos servos do Senhor. Com grande alegria, recebemos o convite de continuar esse lindo curso, Meu Filho, Meu Discípulo, avançando para a aula 7 da EBD especial da nossa amada PIBAC. A lição 7 desse lindo curso é Instruindo o Coração da Criança. E desejamos, ao final dessa lição, nos tornar capazes de saber, identificar alguns elementos essenciais para ensinar aos filhos, ponderar sobre a maneira como tem educado o filho, sentir que amamos os nossos filhos e agir, demonstrando amor pelos filhos, abraçando-os, dando-lhes atenção e carinho, impondo limites e disciplinando os filhos quando necessário, elogiando os esforços e conquistas dos filhos, aproveitar os momentos do dia a dia para ensinar os filhos sobre Deus. Nós vamos orar agora por você, por nós, pelas nossas famílias e pedir ao Senhor o direcionamento de toda essa lição pelo Espírito Santo de Deus. Santo Deus, poderoso Pai, aqui, Senhor, estão os teus filhos, ó Pai, que conduzem famílias, homens e mulheres, escolhidos por Deus para dirigir a criança no caminho que deve andar, ó Pai. Homens e mulheres, ó Pai, que receberam essa responsabilidade de dar à luz, de cuidar, de proteger, de amar. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, orienta, ó Pai, com teu Espírito, todos os pais e mães que estão assistindo esta aula, ó Pai. Pai, que em nome de Jesus essas famílias sejam abençoadas na terra. E estes filhos, ó Pai, sejam perfume para as nações. Que eles possam crescer no Teu Evangelho, ó Pai. E que eles possam praticar o Teu ID, ó Pai. Que o Teu Evangelho possa se multiplicar pelas sementes de cada casal que está nos ouvindo, de cada mãe que está nos ouvindo, de cada pai que está nos ouvindo. E possam construir uma vida com crianças conhecedoras da Tua Palavra, com crianças seguras do amor dos seus pais, com crianças que se tornem, ó Pai, adultos, homens valorosos, mulheres virtuosas, pregando e anunciando a paz do Senhor a todas as nações. Que o Teu Evangelho, ó Pai, seja pregado pelos filhos dos filhos dos filhos de todos estes que nos ouvem neste momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem é o papel de instruir as crianças? Será que este é o papel da escola, aproveitando a disposição, preparo e dedicação dos seus professores? Entendendo que poderão ensinar credo, comportamento e ideologias para os nossos filhos? Que existem bons e maus profissionais da educação? Carregando um peso de saber, às vezes maior do que a criança poderá suportar? É esse o papel da escola? O papel de educar os nossos filhos é da igreja? São os professores de EBD que têm a responsabilidade de instruir nossas crianças? Uma boa estrutura de EBD infantil é o suficiente para educar os nossos filhos? Será que o papel de educar os nossos filhos vai ficar na mão da mídia? TV, filmes, séries, redes sociais estão ensinando algo aos nossos filhos. O que será que eles estão ensinando? O papel de educar os filhos é dos pais. Sejam eles displicentes, brigões, orientadores e até tementes a Deus. O papel da instrução dos filhos
é dos pais. Olha o que a palavra de Deus nos ensina em Gênesis 18, 19. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Isso está em Gênesis 18, 19. E ainda diz, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios 22, 6. O 1 da revista é: crianças precisam de segurança e de amor. Não há nada mais importante para o desenvolvimento cognitivo, psicológico e relacional de uma criança do que a segurança emocional de ser amada. Irmãos, desde o ventre materno, os filhos já começam a discernir e desfrutar de manifestações de afeto, aceitação e dedicação. Quando eu estava grávida da Isabela e da Sofia, eu costumava colocar música para elas ouvirem dentro da minha barriga. Eu colocava um fone de ouvido com músicas tranquilas, músicas louvores, para elas ouvirem de dentro da minha barriga. Eu botava o fone na minha barriga e colocava para elas ficarem ouvindo durante o meu trabalho ou em algum momento que eu tivesse parada. E assim, coincidência ou não, elas nasceram meninas muito tranquilas, meninas que amavam ouvir música, elas são muito musicais e elas são muito tranquilas. Então, o bebê dentro do ventre da mãe pode sentir essa tranquilidade que a mãe passa, né? Esse amor que a mãe passa e essa segurança que desde o ventre materno a mãe tem preocupação, porque está carregando o bebê, né? E tem essa preocupação. E o pai também pode estar ali do lado, conversando com o bebê, passando esse amor, esse carinho, esse afeto para eles, né? Da mesma forma que eles sentem esse afeto, aceitação e dedicação, eles também podem sentir a rejeição, né? E isso traz muito efeitos danosos para a criança quando ele está crescendo, né? O toque, o afago e a ternura dos beijos e abraços são de fundamental importância para o desenvolvimento da segurança emocional da criança. E à medida que eles vão crescendo, eles começam a estabelecer por si mesmos os limites de quando precisam e desejam ser abraçados, né? Mas eles nunca vão deixar de ter essa necessidade. Eles sempre vão querer se sentir amados, sentir o afago do papai e da mamãe. E isso será por toda a vida. Então, abracem os seus filhos, beijem os seus filhos, conversem com seus filhos o tempo todo. Apertem eles até eles não aguentarem. Demora de soltar. Tudo que vocês puderem manifestar de amor. E eles nunca vão deixar de gostar disso. Por fora podem até, eu sou adolescente, eu sou isso e tal, mas continue abraçando, que eles vão continuar te amando. Como demonstrar na prática o amor pelos filhos? Beije o seu filho. Beije muito o seu filho. Demonstre carinho. Abrace muito os seus filhos. Converse carinhosamente com ele. Converse com ele. Assista o filme que ele escolher. Seja amigo do seu filho. E ore. Ore. Até ele seguir o seu exemplo de oração. Isso o seguirá a vida toda. Mas, infelizmente, existem muitos lares que estão vivendo dias maus, semelhantemente ao tempo relatado em Juízes 21, 25. Ora, naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Ou poderíamos dizer, nestes dias não havia paz nos lares. Cada filho fazia o que lhe parecia certo.
Deixaremos os nossos filhos à mercê das convenientes distrações? Ficarão nossos filhos por conta deles mesmos? Não estaremos assim criando viciados por um mundo irreal? Estaremos assim criando uma geração de pessoas sem interação, sem relações reais, sem empatia. Nossos filhos estarão entregues à insegurança da internet e das redes sociais. Poderemos assim estar criando os homens adúlteros e viciados em pornografia do futuro. Nossas filhas, entregues ao bombardeio das redes sociais, ficarão expostas à erotização precoce. O que estamos criando? Será que são só crianças birrentas? Em verdade, a palavra de Deus nos orienta. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Isso está em Provérbios 29:15. Se não houver direcionamento nem instrução dentro do lar, fatalmente a criança será doutrinada fora do lar, no contexto em que se aplica. O mundo jaz no maligno. Então, meu irmão, então, minha irmã, você que é pai, você que é mãe, não deem oportunidade para Satanás usar da mídia, das redes sociais, da secretária do lar, do vizinho, para invadir a vida dos seus filhos. Seja você o representante legal ativo e atuante da palavra de Deus na sua casa. Feche as brechas, feche as muralhas, reforme os portões e use a palavra de Deus como escudo para tudo isso que Satanás vai tentar usar e intentar contra a tua família, contra o teu filho. Você, pai, você, mãe, como servos do Senhor, tem a obrigação de cuidar bem dos seus filhos e fechar essas brechas. Que o mundo lá fora não seja atrativo para os seus filhos mais do que a sua casa e a sua família. Que a referência sejam vocês, que a referência seja a família, pautada na palavra de Deus, em nome de Jesus. O tópico 2 da nossa aula é: crianças precisam de instrução e direcionamento. Uma criança não tem a maturidade para discernir por si mesma entre o certo e o errado, de maneira que a construção do caráter, da ética, dos valores, do comportamento social e do estilo de vida deve ser incutida e exercitada desde cedo na vida. Como eu disse anteriormente, a responsabilidade dos pais. O pai, ele deve inculcar a palavra de Deus na cabeça dos seus filhos. Ele deve conduzir o que é ético, o que é moral. Ele deve treinar os seus filhos enquanto crianças. E deve ter eles perto quando forem adolescentes. E à medida que eles forem ficando adultos, você será sempre o conselheiro, você será aquele que ele vai respeitar durante toda a vida, será a referência de instrução dos seus filhos. Esse é o dever do pai, esse é o dever da mãe, para a vida toda. Filho, é para a vida toda. Uma coisa muito interessante, legal, aqui de casa, é que a gente ouve muito louvor, né? No carro, em casa, nos momentos de café da manhã, nos momentos que a gente está à mesa, sentados em família. E as crianças aqui pegaram uma paixão por isso, né? Elas colocam no aplicativo de música e ficam ouvindo louvor e cantando o dia inteiro. Elas ficam para lá e para cá com fone de ouvido e cantando alto, desafinado às vezes, mas elas ficam cantando e isso enche o nosso coração de alegria, porque os nossos filhos estão aprendendo com a gente. Elas estão vendo nosso testemunho, estão vendo o nosso dia a dia como é e tem prazer em fazer isso. E isso realmente é muito gratificante. Nosso coração fica exultante. É muito bonitinho ver elas dando exemplos da gente para as coleguinhas, às vezes na aula, quando a gente pega, às vezes elas conversando entre si ou trazendo para a gente isso. É muito bonitinho. Eu me lembro também do Felipe, que agora já está um rapacão, grandão.
ele pequeno, e algumas crianças que já estão rapagões aí na nossa igreja, como o Pepe e o Lucas, e que na EBD infantil, eu me tornei professor de EBD infantil por causa do Felipe. Assim como a minha também, pelas crianças, entrou no Ministério Infantil desde cedo, sempre estava presente no MI de alguma maneira, por ser mãe. Então, esse amor faz com que a gente se aproxime ainda mais dos nossos filhos. Ao invés da igreja ficar com esse papel, a gente assume nosso papel, ainda vai para dentro da igreja para terminar de cumprir o nosso papel. E eu achava bonitinho quando o Felipe, o Lucas também, o Pepe, iam para o púlpito. A gente tinha um púlpito na EBD lá no Resgate, em Salvador, na PIB do Resgate, e eles iam para o púlpito quando chegava a vez de falar alguma palavrinha, ler algum texto. Eu achava lindo, porque o Felipe, quando chegava em casa, ele usava este exemplo e pegava a mesinha dele e pegava a bíbliazinha dele, aí eu falava para ele na linguagem dos adultos e na linguagem das crianças, e ele depois ia e repetia e pegava e ficava dizendo que queria se apresentar comigo na igreja, cantar uma música. Então ele tinha muito este exemplo de como proceder, o exemplo do papai. E eu também observo as pequenininhas, toda vez que eu faço qualquer participação lá na igreja, que a gente chega em casa, elas estão ainda mais amáveis, abraçando como se estivessem assim, orgulhosas do papai e da mãe. Quando a gente entrava na sala, eu como assistente da minha professora do MI, a professora mais linda de todos os MIs da face da Terra. Então, quando a gente estava junto, eu lá de assistente, elas ficavam numa alegria maravilhosa. Então, os filhos, pais, mães, os filhos estão te vendo. Vocês são exemplo. Vocês devem instruir e vocês devem direcionar a vida dos seus filhos até a fase adulta. E depois vocês passam a ser os conselheiros dos seus filhos para a vida toda. Não confundamos autoridade com autoritarismo. A vara da correção não tem nada a ver com intransigência, agressão ou gritaria. A palavra de Deus nos orienta. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Em Colossenses 3:21. A instrução é amorosa, mesmo que necessite ser dura. Quem ama não deixará marcas de agressão nos seus filhos, nem se orgulhará de ofendê-los e irritá-los a ponto deles desanimarem, criarem marcas de mágoa e até ódio pelos pais. Papai, você é o sacerdote do seu lar. Portanto, instrua os seus filhos na palavra de Deus. Ensine a disciplina para que eles não precisem ser disciplinados por você depois. Ame a sua esposa e demonstre este amor na presença dos seus filhos. Mamães, vocês são a referência de amor da sua família. Seja amorosa com seus filhos, demonstre respeito e honra pelo seu marido diante dos seus filhos, para que eles ouçam as suas palavras e recebam acréscimos de vida. Pois aquele que honra pai e mãe terá longa vida na terra. Êxodo 20:12. Decida fazer agora. Não deixe o seu filho entregue aos próprios desejos. Deus escolheu você como autoridade sobre ele. É a você que Deus dá discernimento e sabedoria para ensinar a seu filho o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Imponha limites, corrija, repreenda, discipline com amor. Não tenha medo de dizer não. A criança, enquanto criança, ela precisa ser treinada pelos pais. Repetir diversas vezes com amor, a correção, a disciplina e sempre instruindo na palavra de Deus. Ao mesmo tempo, você vai instruir na palavra de Deus, é a obrigação dos pais. Vocês vão corrigir quando se fizer necessário, repetir quantas vezes se fizer necessário, disciplinar com amor. E aí vocês vão perceber
quanto mais vocês orientam, quanto mais instruem, quanto mais vocês ensinam a disciplina, menos vocês vão ter que disciplinar ou corrigir os filhos depois. Depois que ele sai da fase do treinamento, você começa a se aproximar. Você não precisa mais ficar treinando ou ficar repetindo. Ele já sabe. Ele chegou na adolescência, ele já é uma criança já se preparando para a vida adulta. Ele já sabe, ele já foi treinado. Você já orientou ele. Então é a hora de você se aproximar dele. É a hora de você se colocar como referência. É a hora de você dar muito mais exemplo do seu testemunho de vida. Quem você é, como você se comporta, a vida do casal, o relacionamento do casal, é o que mais vai contar nesse momento. Essa relação de proximidade, essa relação de amizade, se fazer companheiro do seu filho, ele já sabe que você o disciplinou, ele já sabe que você é a referência. Então é a hora, não é de relaxar, mas é a hora de você folgar um pouco mais com o treinamento que eles já aprenderam que tem que aprender e começar a se aproximar com o exemplo, com a amizade, com o companheirismo, se demonstrando próximo para tudo aquilo que ele precisar. Não deixa o seu filho ir procurar nos outros aquilo que você pode oferecer. Construa uma vida, uma relação em que, seja qual for o problema, ele vai te procurar. Tem assuntos de mulheres que vai ser conversado com as mulheres, com as mamães. Tem assuntos de homens que o filho vai precisar, vai preferir conversar com o homem, mas que em momento nenhum a gente deixe brecha para que ele vá procurar na rua, para que ele vá procurar em vídeo do YouTube as respostas não dadas pelos pais. Crianças precisam de aceitação, sem comparação. Elogiar está entre os melhores métodos da educação moderna e também segue os moldes cristãos. Essa conduta é produtiva, principalmente quando está focada no esforço que a criança faz. Elogiar é uma atitude de motivação. Motivar os filhos é de fundamental importância para o crescimento deles como pessoa. Elogiar valoriza o esforço e mostra a importância de tudo que a criança faz, tanto na vitória quanto no fracasso. Cultive o amor de seus filhos com expressões de elogios e motivação em todo o tempo. Aqui em casa, nós temos gêmeas. E gêmeos têm, por hábito, serem muito comparados um ao outro. Então, a gente procura sempre individualizar cada uma, né? Colocar sempre em posição de individualidade, nunca ficar comparando uma com a outra. Cada uma é de um jeito, cada uma tem sua personalidade, cada uma tem as suas preferências, apesar de serem muito conectadas e ligadas em tudo, né? Terem gostos muito parecidos. A gente procura tratar cada uma de uma forma. Nem sempre a gente tem sucesso, mas a gente pede muita orientação para o Senhor nisso, porque a gente tenta, por exemplo, agendar passeios com elas em momentos diferentes. Eu saio um dia com uma, o Jarbas sai com outra e a gente troca. A gente já começou a fazer isso e vamos dar sequência após pandemia, mais nesse nosso planejamento. E a gente gosta de... eu tive exemplos na minha infância de ser comparada a filhos de outras pessoas. E isso não me traz lembranças muito boas, né? Porque eram pessoas muito boas em algumas coisas que eu não era. E essa comparação realmente traz uma mágoa para a criança, traz um sentimento de fracasso, de decepção, de não conseguir chegar naquele nível que o pai e a mãe gostaria que ele estivesse, né? Então, comparação não é benéfico para a criança, né? Elas precisam de aceitação. É aqui que a gente precisa cada vez mais ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, buscar a orientação.
porque a nossa sociedade está mudando agora, mas as gerações anteriores aprenderam um pouquinho mais, uma educação um pouco mais dura, né? Então, pais, muitos que estão nos ouvindo agora, podem ter tido pais menos amorosos, e o que não é uma exceção, não. Nos anos 80, nos anos 70, e você vai para trás, você tinha uma educação mais rígida, você tinha pais com menos demonstração de amor, o que era cultural. Sem então, muita comunicação, né? Sem muita comunicação. E hoje em dia, os pais eles estão um pouco mais diferentes. Porém, situações como essa podem ser levadas, aí tá os psicólogos que a nossa igreja está cheia aí, pelas nossas relações, o que nós registramos de como fomos criados. Pode, nesses momentos, por mais que você busque entendimento, por mais que você busque a palavra de Deus, você pode, no seu coração e na sua mente, ter registrado situações, comportamentos de como vocês foram criados, e está passando isso para os seus filhos adiante. Coisas que vocês não gostavam e estão repetindo. Eu que já estou entrando aí com um adolescente, volta e meio me vejo caindo nesse pecado aí, de dando uma forçada, e o que a gente precisa é buscar a orientação do Senhor, do Espírito Santo, em todo tempo, elogiar, e como vocês já viram na aula de hoje, orar, orar e orar e orar, com o seu filho e pelo seu filho. Amém? Amém. Bom, vamos praticar desde já. Não deixe de incentivar o seu filho quando trouxer as notas da escola. Se forem abaixo da capacidade e esforço que ele pode fazer, procure motivá-lo para maior dedicação. Se não, elogie o esforço e demonstre o quanto você se alegra com essa atitude dele. Esse mínimo esforço de vocês vai trazer grande recompensa. Vamos treinar. Agora é o pai que está sendo treinado, é a mãe que está sendo treinado a elogiar os seus filhos. Então, crianças precisam de significado, que não é ser o que desejar ser, nem o que nós queremos que ela seja. A criança que fica livre para fazer o que quiser ocupará o centro das atenções, valorizando o egocentrismo, enquanto deveríamos estimular neles o desejo de servir. Forçar a criança a ser o que queremos empurrará nossos filhos ao desnecessário amadurecimento precoce. Sobrecarregará a criança de atividades de forma a tolir a sua infância e ignorar a individualidade de cada criança. Então, papai, então, mamãe, não é a criança que manda. Não é aquele filho birrento que controla a sua agenda, que controla os momentos, controla a casa. Não. É pai e mãe que tem o controle sobre a casa. E a criança vai fazer aquilo que tiver de acordo com a vontade. Nós ensinamos, estamos falando aqui com a criança, que ela pode querer muito alguma coisa, mas a vontade que é importante é dos pais. Por quê? Porque eles já viveram mais e sabem o que é bom para elas. E ainda mais quando esses pais estão debaixo da vontade de Deus, que é o que mais importa. Então, em primeiro lugar, na nossa casa está a vontade do Senhor. Abaixo da vontade do Senhor, porque nós buscamos satisfazer a vontade do Senhor, está a vontade dos pais, que têm discernimento. E a criança, ela vai ter a vontade dela, mas ela está submissa à vontade dos pais e à vontade de Deus. E também, pais, a gente não vai forçar a barra querendo que a criança seja aquilo que nós queremos que ela seja. Já não basta que, pelo exemplo, o filho normalmente começa a torcer para o time do pai. Já não basta que, pelo exemplo, a filha
comece a ter gostos parecidos com a mãe, os exemplos, os nossos exemplos, já vão dar um rumo para as crianças. Mas ainda com os nossos exemplos, a gente deve respeitar o caminho da criança, a vontade da criança que vai se formar, e a gente não pode ficar forçando, eu quero que o meu filho seja médico, então desde os 12 anos ele já vai começar a estudar biologia, vou dar 300 livros para ele e tal. Se a criança não seguir daquilo dali, não se irrite não, e nem force a barra. Deixa ela naquilo que ela tem a obrigação de fazer aquilo que está para a idade dela. Então, os estudos da escola, os estudos da escola bíblica dominical, os estudos dos embaixadores, os estudos das mensageiras, o estudo bíblico, mas aí querer forçar que o menino seja o melhor leitor da Bíblia de todos os tempos, o maior poeta, o que lê mais rápido, não. Decora todos os versículos. O decoreba, não é isso? E ensinar sempre a criança pedir ao Senhor, para o Senhor orientar elas no caminho, né? Orientar na melhor opção, na melhor escolha, desde que seja na compra de um item até escolher sua profissão, tudo, né? Tudo embaixo de oração e tudo da vontade do Senhor. A palavra do Senhor nos orienta a dar um significado pleno aos nossos filhos. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 5, diz o seguinte: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Deuteronômio 6, de 5 a 6. Aquilo que nós recebemos do Senhor, devemos transmitir para os nossos filhos. Os nossos filhos devem ser os nossos discípulos. Pai, o teu filho é o teu discípulo? Mãe, o teu filho é o teu discípulo? A palavra de Deus diz que nós devemos pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor nos ordenou, e eis que Ele estará conosco, que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Que palavra maravilhosa para o missionário, para o evangelista. E esse evangelho começa na nossa casa. A gente deve fazer o nosso filho, nosso discípulo, e até batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensiná-lo a guardar todas as coisas que o Senhor nos ordenou. E eis que o Senhor estará conosco e com os nossos filhos até a consumação dos séculos. Essa bênção é sobre os nossos filhos. A nossa casa passa a ser a nossa Jerusalém. A nossa vizinhança passa a ser a Samaria. E daí os confins da terra. Então você tem um coração missionário, você é obediente, vai cumprir o ID do Senhor, comece em casa, com seus filhos. Ensine com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Não deixe brechas que possam ser preenchidas pelo diabo e pelos seus acusadores. Ensine os seus filhos em tempo e fora de tempo, de maneira tal que seja preparado para vencer todas as artimanhas do inimigo das nossas vidas. Pai e mãe, vocês têm que preparar os seus filhos. Nós temos que preparar os nossos filhos. Existe ditado aí no mundo que diz que a gente não cria filho para nós, a gente cria filho para o mundo. Não. Eu crio os nossos filhos para Deus. Nós criamos os nossos filhos para Deus, para salvação e vida eterna. É para isso que nós criamos os nossos filhos, para serem servos do Senhor, para serem perfumes das nações.
É para isso que nós criamos os nossos filhos. Então a gente deve fechar brechas, a gente deve preparar os nossos filhos para resistir às tentações do diabo. Eu lembro de um porteiro aqui do nosso prédio que estava passando por uma situação chata com a enteada dele, que é uma menina que gosta muito de farra, ela é jovem, já tem alguns filhos, às vezes não conhece a situação em que não conhece nem o pai do menino, e ele nessa situação estava muito triste. Ele, um homem cristão, hoje recém-convertido, e nessa situação, e eu disse a ele que não desanimasse não, que primeiro ele se tornasse amigo dela, que sempre que possível estreitasse a relação, não de enteado, de enteada, mas de pai e filha, e deixasse claro para ela que ela é a filha dele, que deixasse claro para ela que ele é o sacerdote do lar, que criasse momentos de descontração de família que fossem mais atrativos do que o mundo oferece. Porque eu disse isso para ele? Porque o que o Senhor colocou no meu coração é que nos momentos de aflição dessa pessoa, dessa menina, que com certeza quem escolhe o pecado vai passar, nesses momentos de aflição, que ela tenha a referência dentro do lar de que existe um porto seguro. Ela pode vagar o mundo inteiro, aprontar o que for, mas que ela saiba que existe um porto seguro para ela quando ela se arrepender. E outra coisa, que neste porto seguro existe alguém que é um sacerdote do Senhor, que ele se posicione dessa maneira de forma tal que nas primeiras decepções dela, ao invés dela ir procurar o mundo, ela procure aquele que é a referência de Deus na vida dela, que é o seu pai. Que ele, se portando dessa maneira, ele orasse todos os dias. Nós começamos a orar por ela aqui no nosso PGM, na nossa casa, e que ele continuasse orando e persistindo em oração, porque a palavra de Deus diz que a missão, o próprio Senhor, ele relata: a minha missão é essa, que nenhuma das vidas que o meu Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então, se ela é uma dessas vidas que foi dada ao Senhor, que o Pai não desista, que só o Senhor sabe disso, e Ele vai cuidar de restaurá-la, de recuperá-la, e vai ouvir a oração do seu filho. Vamos praticar? Não deixe seu filho se tornar um tirano, mandando em todos da casa por meio de birra, malcriação, chantagem ou ameaças. Também não permita que ele manipule todos com gracinhas, beijinhos, boas notas ou fazendo apenas papel de bom moço. Lembre-se de que seu filho, por natureza, é pecador. Por outro lado, esteja certo de reservar tempo em sua agenda para dedicar-se a momentos prazerosos com ele, brincando, jogando, pedalando, fazendo piquenique, indo ao cinema. Equilibre deveres como estudar e ajudar em casa, com brincadeiras e diversão. Aqui em casa, eu comprei um quadro que serve como um quadro de incentivos e recompensas. Esse quadro a gente coloca todas as tarefas das meninas do dia e a gente incentiva elas a fazerem tudo. E a gente vai marcando semanalmente o que elas realizaram e o que não foi realizado. E no final da semana tem uma recompensa, né? Algum passeio, passeio ao parque ou para tomar um sorvete, alguma coisa que elas gostem que a gente possa fazer em momento em família. E isso a gente está incentivando elas, né, a mostrar que elas têm, de acordo com a idade delas, algumas tarefas que elas podem executar em casa e devem, porque a casa não é só responsabilidade da mamãe ou do papai, ou nem todo mundo tem alguém para ajudar em casa, então cada um fica responsável por uma tarefa. E essa tarefa tem que ser bem executada. E numa dessas tarefas a gente tem lá orar e ler a Bíblia.
Então, elas estão sendo incentivadas diariamente. A primeira coisa a fazer quando acordarem é orar e ler a Bíblia, né? Então, isso aí a gente acaba incentivando e elas gostam bastante. As crianças precisam dessa orientação, dessa rotina. A criança precisa de rotina, porque ela vai prevendo, ela já sabe o que vai acontecer no dia dela, e isso daí já deixa todo mundo menos estressado e mais descansado. As crianças precisam de Deus. Olha o que diz lá na palavra do Senhor, no livro de Mateus 19:14. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. As crianças são importantes referências de pureza e inocência, tal qual nós devemos ter para herdar o reino dos céus. Assim, nós devemos mantê-las e ensiná-las na palavra de Deus, para que elas se mantenham assim. Então, a mesma inocência que o Senhor busca em nós, para que possamos entrar no reino, a mesma pureza que o Senhor busca assim, acerca das questões do reino de Deus, da humildade da criança, da sinceridade da criança, da pureza do coração, é responsabilidade nossa manter e cultivar na criança, porque elas se tornarão adultos. E como criança elas já são pecadoras, imagina na hora que vai crescendo, vai começando a conhecer a malícia, vai começando a conhecer o que é dissimulação, vai começando a ter contatos com maiores mentiras, vai começando a conhecer o mundo, sofrer influências lá fora. Então, pai e mãe, a instrução que a criança deve ter para ir lá fora e enfrentar tudo isso é a palavra de Deus. As crianças carecem do Senhor. Então, pais e mães, não impeçam as crianças de irem até Jesus, porque delas é o reino dos céus. Incentive o seu filho. Pai, leva o seu filho para a EBD. Está online? Bota a criança para assistir o Pibac Kids. Bota o adolescente para assistir a aula dos adolescentes. Bota o jovem que ainda estiver na sua casa para assistir as aulas da EBD que ele quiser. Bota seu filho para ir para o culto. A gente não pode ser conivente. E olha só, eu tenho observado, como professor de adolescentes, que já fui professor de crianças, a maior parte das crianças e adolescentes menos frequentes na EBD são porque os pais são pouco frequentes na EBD. Então, você está sendo espelho para quê? Se por acaso, a minha intenção no espírito aqui não é estar exortando o irmão ou repreendendo o irmão, mas trazendo aquilo que está na palavra do Senhor como instrução para a vida, para a saúde e vida dos seus filhos e da sua família. Foi Jesus que disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. Se a criança depende dos pais para ir até a igreja, a EBD, ou para ligar para assistir alguma coisa, e o pai não está fazendo isso, o pai está impedindo a criança de ir até a Jesus. Ah, mas eu sou crente, não importa, meu irmão. Ele não está cumprindo o papel. Você não está cumprindo o seu papel de levar a sua criança para Cristo, de levar o seu adolescente para Cristo. É a obrigação sua fazer com que eles cheguem lá. E a obrigação sua não impedi-los. Vou repetir aqui. A maior parte dos adolescentes e crianças não frequentes na igreja são filhos de pais não frequentes na igreja e na EBD. Isso é
é uma triste estatística. Então, se por acaso o irmão se sentiu dentro dessa estatística aí, há tempo de mudar. O Senhor nos chamou para que a gente possa manifestar a glória dele. Eu quero que a sua família seja uma bênção e que os seus filhos sejam perfumes para a nação. E eu, como cresci no lar evangélico, eu tenho essa lembrança maravilhosa de acordar no domingo de manhã, todo mundo tomar o café junto na mesa e a gente ir para a IBD. São lembranças assim maravilhosas, sentimentos muito bons que eu guardo até hoje. Eu lembro o café da manhã que a gente tomava para ir para a igreja. Então, o sentimento de ir à tarde para o ensaio do coral de adolescentes, ou o encontro dos adolescentes, ou o coral que eu participava de jovens, né? Então, isso são lembranças, momentos que que o seu filho vai guardar para o resto da vida, né? E isso ele vai agradecer lá na frente, ele vai falar, hoje, assim, ele pode reclamar, falar, né? Meu pai insiste, meu pai às vezes me obriga, mas quando chega lá na frente, ele vai falar, nossa, realmente, pai, muito obrigada por ter feito tudo isso por mim. Porque é uma coisa assim que não dá para explicar. É só o amor de Deus mesmo na vida dos pais, dando essa paciência, essa persistência para poder gerar frutos na vida dos filhos. Ensine com palavras e com a vida. Ensine em todo tempo e lugar. Ensine por meio de prática. Para isso, devemos ensinar com palavras e com a vida. Termos um bom testemunho, pois eles são nossos imitadores. Eles são esponjinhas. Que possamos dizer aos nossos filhos, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Devemos inculcar a palavra de Deus na cabeça de nossos filhos, em tempo e fora de tempo. Podemos praticar desde já o encaminhamento dos nossos filhos para Deus. Os nossos filhos precisam de Deus. Então, desde já, leia com seus filhos algo que tragam bons ensinamentos. Há disponíveis muitos livros de histórias bíblicas ou de moral cristã, livros de devocionais para adolescentes, para jovens, entre outros. Leiam juntos, crianças, leiam juntos e conversem a respeito. Também há filmes evangélicos de qualidade, até no Netflix você acha filmes de qualidade, no Prime Video e tantos outros aí que tem. Né? Se é para usar essas mídias, que use para buscar este conteúdo, né, que traga a palavra de Deus para os seus filhos. Assim, você estará incutindo o prazer pelo estudo e pelo aprendizado dos princípios bíblicos. Concluindo a nossa aula, se nós nos empenharmos, teremos sucesso. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Isso está em Isaías 54, 13. No Salmo 78, nos versos 3 a 4, diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Sabe como é que tudo isso que está escrito lá no Antigo Testamento, principalmente Gênesis, chegou até nós, sobreviveu essa palavra até nós? Contado de pai para filho. Se você parar um beduíno no deserto, lá nas terras onde passaram os israelitas, de como se formou o mundo, de quem é Jacó, de quem é Abraão, eles vão lhe dizer tudo. E sem saber ler. Muitos, eu já vi documentário disso, de beduínos que não sabiam ler,
que mal frequentavam as cidades, viviam só nos desertos, no deserto, conforme o tempo de Abraão, e que conhece Gênesis de ponta cabeça. Por quê? Porque o ensinamento era passado de pai para filho. Por isso que nós lemos aqui que nós devemos incutir, que devemos colocar nos umbrais das portas, devemos, se for possível, escrever para que esta palavra ela possa prosperar, que essa palavra possa se prolongar. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, que possamos todos os dias falar a palavra de Deus para os nossos filhos. Ore com seus filhos, leia a palavra de Deus com seus filhos, oriente os seus filhos em todas as situações, e todas as situações, quando você tiver a oportunidade, use a palavra de Deus. Está repreendendo o seu filho? Use a palavra de Deus. Está instruindo os seus filhos? Use a palavra de Deus. Está disciplinando os seus filhos? Use a palavra de Deus. Essa é a nossa referência. E assim os seus filhos vão ser homens e mulheres de muita fé. Amém. Fiquem com Deus, irmãos. Foi muito bom poder falar desse assunto assim que é tão importante para a gente e nos dias atuais, nessa pandemia, né? Que está tudo tão mais intensificado, as famílias estão mais presentes dentro de casa, juntas. Então aproveitem cada momento com seus filhos, procurem momentos prazerosos de lazer, de brincadeiras, de brincar de se esconder dentro de casa, né, amor? De pega-pega. Então aproveitem esses momentos, não deixem, porque eles crescem muito rápido, né? Quando a gente vê, já está todo mundo grande, e mesmo assim, continue abraçando, amando e dando muito afago e afeto nos seus filhos. Amém. Oremos. Santo Deus, glorioso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pelo o que o Senhor nos instruiu, pelo teu Espírito, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, possamos reter toda a boa palavra da parte do Senhor, para que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria, ó Pai, que vem do Senhor, ó Pai. E possamos, ó Pai, assim fazer com que essa palavra se perpetue, ó Pai, não só nos ensinamentos para os nossos filhos, ó Pai, mas que possamos, ó Pai, compartilhar esta palavra, seja pela tecnologia ou pelo que nós ouvimos, que nós possamos replicar para os nossos vizinhos e amigos, ó Pai, e que esta palavra possa ser como uma semente que vai entrar em cada família, ó Pai, e germinar para muitas vidas em alegria, em felicidade com Cristo, ó Pai. Retém essa palavra, ó Pai, no coração de cada um e faz com que ela prospere e seja compartilhada, Senhor, para que a fé de muitos, ó Pai, aumentem e vidas sejam transformadas pelo Evangelho do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.